Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui hoje com um assunto novidade aqui para o nosso público e acredito que assim, de grande valia. Para quem não me conhece, tem uma galera que está de primeira vez também. Meu nome é Igor Funiel, sou presidente da Tempo e hoje nesse webinar eu convidei meu amigo Nicolai da Neovolution. Seja bem-vindo, Nicolai. Bom dia a todos, bom dia, Igor. Prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo sobre valuation. É um assunto para lá de complicado, mas muito empolgante. Muito empolgante. Eu acredito que todo mundo que se inscreveu tem essa curiosidade de entender um pouco mais métodos de avaliação de empresa. E aí é legal que não importa também qual é o produto, né, Nicolai? Qual é a idade da empresa, o tamanho da empresa. Muita gente não sabe qual é o valor da sua empresa. Outros têm uma startup, está começando o negócio, tem gente interessada em investir, você não sabe nem o quanto cobrar, porque não sabe o quanto vale. Outros usam variáveis super subjetivas, né, e acabam não conseguindo também chegar a valores que as pessoas consideram correto. Então, nessa uma horinha aqui com o Nicolai, vocês vão ter a oportunidade de aprender bastante sobre... Eu já dei uma olhadinha na apresentação, tem bastante coisa para falar em uma hora, então não vou me alongar muito. Como sempre, né, de praxe. Todas as... Deixa eu só ver aqui, ó. Aí, bom dia aqui da Ana. Todas as dúvidas, por favor, mandem no chat. As dúvidas serão respondidas aqui, de vez em quando o Nicolai vai parar. Eu vou ficar aqui com ele, provocando isso também. De vez em quando ele vai parar para responder algumas perguntas, mas elas serão respondidas na sequência. O assunto é denso, tem bastante coisa. Faça o máximo de anotações possível e use e abuse do Nicolai, que é o cara que conhece muito esse assunto. A Tempo vai promover eventos como esse, trazendo empresas, empresários, especialistas em outras áreas que não só de sistema de gestão, mas que tem tudo a ver com qualidade, tem tudo a ver com gestão e desenvolvimento de empresa. É por isso que a gente convidou a Neovolution, Nicolai, para vir aqui hoje falar de valuation, um dos assuntos que de vez em quando pinta aí na consultoria, o pessoal querendo saber um pouco mais sobre isso. E a gente trouxe quem melhor entende do assunto. Bom dia aí, Vinícius. Bom dia, Ana. Tem alguma coisa aí que hoje aqui no Zoom tem um nome repetido aqui do Vinícius algumas vezes, várias vezes. Ele vai assistir várias vezes. Talvez seja algum probleminha de cadastro. Então, quando você for mandar a tua pergunta, vê se teu nome está aparecendo certo aí no Zoom. Se não tiver, manda para mim o seu nome junto com a pergunta. Bom, sem mais delongas, vou fazer só uma enquete rápida aqui. Vai lá no chat para mim, por favor, e diz lá se esse é o seu primeiro webinar conosco, segundo, terceiro, só colocar lá de 1 a 10, aí se for mais de 10, coloca mais de 10, só para a gente ter noção se é a tua primeira vez aqui ou se você está voltando. Ó, tem um aqui que já apareceu aqui, o nome do Vinícius. Como aparece várias vezes... Para mim, pessoal, eu tô com um problema aqui do Zoom, tá? Talvez não seja de vocês, seja o meu. Ó, terceiro. As pessoas estão aparecendo com o nome de Vinícius. Alexandre aqui, ó. Obrigado, Alexandre, colocou o nome dele primeiro, legal. Terceira vez. O som está péssimo. Pessoal, mais alguém está tendo problema com o som aí? Por favor. Antes da gente começar aqui com o Nicolai, ó, som ok. Se mais alguém tiver tendo problema com o som, por favor. Legal, a maioria está dizendo que o som está ok, então o colega aí que teve problema com o som, dá uma olhadinha na tua recepção aí, por favor. Ótimo, poxa, que legal a interação de vocês aí nessa segundona aí pela manhã, galera. Obrigado mesmo. Bom, muita gente aí pela primeira vez, agradeço e o desafio aí, espero que goste. O Nicolai é que vai fazer vocês voltarem aí para os próximos webinars da Tempo. Som e imagem ok. Bom, vamos lá então, Nicolai. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Tira uma, põe a outra.
Legal, compartilhando. Prontinho, é todo seu. Vamos nessa. Bom, pessoal, o assunto é denso, tem material de monte aqui, e a ideia é o seguinte, eu vou avançar rápido em alguns tópicos, até porque tem partes que são bastante complicadas e não é em uma hora que a gente vai esclarecer tudo, e vocês podem mandar um e-mail para a gente pedindo o PDF dessa apresentação e a gente envia logo em seguida, ok? Então não se preocupem em anotar e copiar, porque a gente manda os PDF para vocês por e-mail. Bom, iniciando parte de introdução, a gente tem que entender que a empresa vale o que alguém está disposto a pagar. Se você não tem alguém que compre a sua empresa, ela não tem valor. E para entender o quanto uma pessoa está disposta a pagar, um investidor está disposto a pagar, a gente tem que entender como funciona a cabeça do investidor. E a cabeça do investidor não é diferente da sua. O investidor pensa exatamente como você. Imagina que você tem o seu dinheiro, suas reservas, e você tem todas essas opções para investir. Você pode comprar dólar, quem comprou se deu muito bem, pode colocar na poupança, renda fixa, títulos, fundos imobiliários, imóveis, ações, CDB, ouro. Bitcoins, aqui, tem uma estrelinha. Quem investe em bitcoins? Alguns estão ganhando muito dinheiro, outros estão perdendo muito dinheiro. Ou você pode até empreender. E qual que é a diferença básica entre todos esses investimentos? Para cada um deles, existe uma relação entre rendimento e risco, que é a taxa de retorno. Eu estava mudando no meu computador. Bom, o que é a taxa de retorno? Quanto maior o risco do investimento, maior é o retorno esperado. Então, você não vai colocar as suas reservas todas em bitcoins, esperando que renda a mesma coisa que a poupança. Olha, eu tenho segurança na poupança, vou ganhar meus 4, 5% ao ano na poupança, mas eu sei que meu dinheiro vai estar lá. Eu não vou colocar em bitcoins esperando um rendimento de 4 a 5%. Eu vou querer 30, 40, porque o risco é altíssimo. Se eu vou colocar em ações, qual que é o risco de um fundo de ações ou investir ações numa empresa? É muito maior do que colocar num fundo DI. Então, a gente tem que esperar também que um fundo de ações dê um rendimento maior que um fundo DI. E é assim que funciona o investidor. O raciocínio de venture capital é o mesmo, né? Exatamente. Quem vai colocar dinheiro numa empresa, né, corre um risco maior do que colocar o dinheiro, por exemplo, no fundo DI. Então, espera-se ali um retorno maior também. Fora que quando você coloca o dinheiro numa empresa, além de você esperar um retorno, um rendimento e o risco, você tem trabalho. Exato. E se a empresa é sua, você tem muito trabalho. E isso também tem que ter uma remuneração. Agora eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão. E cada um vai dizer o quanto que espera de retorno em cada investimento, que anota aí no papel ou grava mentalmente. Você tem R$1 milhão. Temos aqui a poupança dando 5% ao ano, imóveis dando 5 a 6% ao ano, estão num momento bom para imóveis. Títulos do Tesouro, tem alguns pré-fixados que dão 8%, Selic 6,5%, CDB 6%. Primeira pergunta, vocês têm essas 4 opções acima extremamente seguras. Se você for aplicar num fundo de ações, você é obrigado a aplicar, não estou te dando a opção de não aplicar, ok? Quanto você espera que esse fundo de ações dê de rendimento por ano? Para compensar o risco que você vai correr das ações caírem. Anota aí, responda rápido. Se você for ser sócio de uma empresa já existente, quanto que você espera que esse dinheiro renda ao ano? Maior que o fundo de ações? Se você for comprar uma franquia ou abrir a sua própria empresa, quanto que você espera que esse dinheiro renda no lugar de você deixar o dinheiro num fundo de ações ou em títulos do Tesouro e ficar em casa tranquilo, sem fazer nada,
tendo aí seus 6,5% a 8% ao ano. Quanto que você espera de rendimento para compensar esse esforço e o risco do seu capital? Você pode perder tudo. E se você for investir numa startup, que obviamente tem um risco maior do que uma empresa já existente, quanto que você espera que isso dê de rendimento? Só para deixar claro para todo mundo, aí, talvez alguém que nos ouça aí não sabe o que é startup. Qual a diferença da startup para uma empresa? Startup é uma empresa que ela está muito mais numa fase de projeto do que numa fase de vendas. Algumas startups já têm vendas, mas o próprio nome já diz startup, é começando. É uma empresa embrionária. Ela pode já estar no estágio de vendas iniciais, já ter um ano e pouco de vida, mas também pode ser uma ideia, ou já pode ser um projeto mais elaborado, mas normalmente é uma empresa que ainda não existe de forma sólida. Legal. Se você que nos ouve é uma startup, coloca lá no chat para a gente, dizendo qual é a tua empresa. Coloca lá, somos uma startup, o que vocês fazem? Só para a gente ter uma ideia se tem startup aí. Nós temos um amigo de Angola aqui. Webinar Internacional. Legal. Vamos lá então, Nicolai. Bom, esse número que vocês imaginaram de retorno que vocês gostariam de ter para cada opção é o número que o investidor tem na cabeça quando vai pensar em comprar a sua empresa. Essa taxa de retorno que você imaginou para cada tipo de investimento também é uma taxa de retorno que o investidor tem na sua empresa, né, para comprar uma empresa. Então, se alguém for fazer uma oferta pela sua empresa ou pela sua startup, também a pessoa vai pensar da mesma forma que você, falar assim, quanto que eu vou conseguir de retorno frente ao risco que esse investimento significa. E essa taxa é a famosa taxa de retorno. Bem a grosso modo, nós vamos passar pela forma como é calculada, cientificamente, financeiramente ou qualitativamente, mas é basicamente a base do cálculo do valuation de uma empresa. É o quanto que essa empresa pode gerar de ganho no futuro, descontado por essa taxa de retorno, que é exatamente esse raciocínio que todo mundo tem de uma forma empírica. Ok? Bora lá. Então, o que é o retorno adequado para uma empresa? É uma justa relação entre risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Isso aí é humano, não é nem financeiro. Por melhor que seja uma empresa, qualquer empresa ela tem um risco maior do que uma aplicação como um fundo DI, títulos do Tesouro. Pode ser uma Vale, uma Petrobras, qualquer empresa tem um risco maior do que uma aplicação segura. Consequentemente, tem que dar um retorno maior. Quanto mais sólida a empresa, menor o risco. Óbvio. Qual que é o risco da Vale quebrar? É muito pequeno. É bem menor do que da startup quebrar. Qual que é o risco da Neovolution quebrar? É muito maior do que o da Vale. Óbvio. Lógico que nós não queremos isso. A gente espera que vai crescer e vai ficar do tamanho da Vale. Mas é óbvio que o risco é maior. Portanto, a empresa tem que dar um rendimento maior do que a Vale, proporcionalmente. E uma rentabilidade saudável de uma empresa é aquela que remunera o investidor de forma justa em relação ao risco e também permite que a empresa reinvista e se perpetue. O objetivo de toda empresa é se perpetuar. Bom, outro ponto de vista importante é que o valor de uma empresa para o vendedor está ligado à expectativa de geração futura, porque senão é melhor vender, ficar em casa vendo TV e ganhando, e com o dinheiro rendendo com títulos do Tesouro, e também é composto de aspectos emocionais. Assim, puxa, a pessoa ou a família da pessoa investiu, criou um negócio desde o zero, construiu, e agora chega alguém aqui para me comprar e tudo que eu coloquei de suor ali não vale nada? Infelizmente, não. Porque o comprador é um ser sem emoção. Lógico que tem emoção, mas na hora de comprar, ele vai olhar... As suas variáveis emocionais, né, são outras. As deles são outras. As variáveis do comprador são muito mais financeiras e muito mais do quanto ele pode
ganhar naquele negócio, melhorar aquele negócio, para lucrar e ter um retorno adequado em relação ao risco que vai correr. É como se você tem um carro, você investe, faz uma revisão, troca todos os pneus e vai vender. Ele vale a tabela FIPE. Talvez você consiga um pouquinho a mais por tudo que você fez no carro, mas dificilmente você vai recuperar todo aquele investimento. Então, infelizmente, isso é uma relação fria. Mas o vendedor também sabe, ele tem muito mais conhecimento do negócio do que o comprador. Portanto, a percepção de risco do comprador é maior do que do vendedor também. Sempre. E isso influencia no valor. Então, via de regra, a empresa tem mais valor para o vendedor do que para o comprador. O segredo é você chegar num consenso, num equilíbrio. Tem um método para isso. Exatamente. Óbvio que existe uma negociação, é como negociar um carro. Lógico que com um grau de dificuldade muito maior. Então, você faz uma oferta, o outro faz outra oferta e vai até chegar num acordo que seja bom para os dois. Mas o valor bom de uma empresa é um valor que atenda a expectativa do vendedor e do comprador. Se um dos dois acha que saiu perdendo na negociação, não é um valor justo. E quanto que vale uma empresa? A empresa vale a capacidade de ela gerar valor, ou seja, dar o retorno daquilo que você colocou lá. E o que influencia no cálculo do valor? Rentabilidade presente, fluxo de caixa, sinergias, ou seja, quanto que você pode economizar, às vezes juntando uma empresa com outra, reduzindo pessoas, aumentando vendas, atratividade do mercado, riscos comerciais, legais, trabalhistas. Quando a gente tem uma empresa que tem, por exemplo, muito processo trabalhista, isso muito passivo. Muito passivo, exatamente. Isso diminui o valor da empresa, porque aumenta o risco de você ter uma despesa lá na frente que diminua a sua rentabilidade. Risco de quebrar é perpetuidade. Quanto mais longa a existência de uma empresa, mais ela vale, porque é mais sólida ela é. Resumindo, então, gente, é uma relação entre risco e expectativa, só que a gente tem que pegar toda essa expectativa futura e trazer para o presente. E como que a gente faz isso? Né? Porque nós não vamos pagar lá no futuro, a não ser que seja uma venda à prestação. Mas se a gente for vender hoje no valor presente, como que a gente faz para trazer isso para hoje? Então, imagina aquele seu capital de 1 milhão investido numa taxa de 20% ao ano. Em 5 anos, aquele capital vai estar valendo 2,5 milhões praticamente. É um belo rendimento, né? Trazer para o valor presente é justamente você olhar aqueles 2,5 milhões e descontar os 20% ao ano, você vai chegar nesse 1 milhão. E é essa conta que se faz no principal método, que é o fluxo de caixa descontado, que a gente vai olhar mais para frente, que é olhar os ganhos futuros da empresa e ir trazendo ano a ano aquele ganho para o valor presente. É simples assim, não vou parar muito aqui, porque senão isso aqui é assunto para mais uma hora de webinar, mas é basicamente isso. E aqui um slide que eu gosto muito, que eu ganhei dos meus amigos da Xingu Capital, tem que dar os créditos para eles, que é a história do Yahoo. Porque a venda de uma empresa também é uma questão de timing. Então vamos ver o caso do Yahoo. Em 1998, o Google foi oferecido para o Yahoo por $1 milhão. O Yahoo não quis comprar. Em 2002, o Yahoo percebeu o erro e tentou comprar o Google. E fez uma oferta de $3 bilhões. Né? 4 anos depois, 30 mil vezes mais. E ele pediu 3 mil vezes mais. Ele pediu 5. O Google falou assim, não, eu vendo por 5. E o Yahoo disse, não comprou. Bom, em 2008, o Yahoo se recusou a ser vendido para a Microsoft por $40 bilhões. A Microsoft fez uma belíssima oferta, e a Yahoo se recusou, achou que valia mais. E em 2016, o Yahoo foi vendido para a Verizon por 4,6 bilhões. Então, o Yahoo é um caso fantástico de decisões erradas ao longo do tempo. E aqui a observação, o Google em novembro de 2016 já valia $500 bilhões, hoje vale mais 600. Então, realmente... Fizeram um péssimo negócio. Sempre. Então,
é também uma questão de timing. Você tem o tempo certo para vender uma empresa. Você não vai vender uma empresa quando ela dá prejuízo, você vai conseguir muito menos do que quando ela está crescendo, dando lucro, com altas expectativas. Então, timing é tudo também. Terminamos a primeira parte. Se você quiser receber esse PDF, manda um e-mail para a gente, contato@neovolution.com.br. E vamos para a segunda parte, estamos 1 minuto atrasados. Falar um pouquinho sobre os métodos de valuation, principalmente com foco em médias, micro e pequenas empresas, ok? Fazer só uma pausa rápida aqui. Pessoal, todo mundo recebendo aí áudio e vídeo, ok? Como é que foi essa primeira parte? Explicação, feedback instantâneo para a gente lá no chat, por favor, de 0 a 10. 0 você não entendeu nada, tá boiando. 10 está começando a entender o assunto. Legal. Ótimo, obrigado aí, Sander. A média tá boa, hein? Valdir, Ana. Legal. A gente vai dar já o e-mail novamente. Tranquilo que todo mundo que quiser o material vai conseguir. Vamos nessa então. Bora lá, Nico. Bom, continuando, vamos falar aqui de 7 métodos de avaliação. E um 8º, que é a cereja do bolo. Bom, existem métodos que olham o passado da empresa e o presente, e métodos que olham para o futuro da empresa. Os primeiros métodos, que olham mais para o passado e para o presente, são os métodos que avaliam o patrimônio da empresa. O primeiro método é o patrimônio líquido contábil. O que é o patrimônio contábil? É você pegar todos os seus ativos, todos os seus bens, tudo que você quer receber, você subtrai tudo que você deve, o que sobra é o seu lucro e o seu patrimônio líquido contábil. Por que contábil? Porque nesse contábil você usa o valor de aquisição do bem. Por exemplo, você comprou uma casa por R$400 mil em 2008, hoje ela vale 1 milhão. Contabilmente, o valor é 400 mil. Isso você põe no patrimônio contábil. Mas o valor de mercado dessa casa é 1 milhão. Então, primeiro a gente faz o patrimônio líquido contábil, o seu contador pode ajudar enormemente a avançar nessa fase. Em seguida, a gente avalia aqueles bens que têm valor de mercado e substitui pelo valor contábil. Por exemplo, se você tem um prédio, você troca esse valor de contábil pelo valor de mercado. A sua marca, se você consegue colocar um valor na sua marca, um valor que alguém esteja disposto a pagar, ela vale. Puxa, eu tenho uma carteira de 1.000 clientes, chamada Hot List. Isso vale dinheiro também. O valor de mercado de uma empresa, ela equivale ao que uma pessoa teria que investir para construir um negócio como o seu. O valor contábil reflete o que você colocou de dinheiro lá. Então, tem uma diferença. E o que é o valor de liquidação? Que é o próximo. Aqui um exemplo de balanço. Não vou parar muito aqui, mas o patrimônio líquido é o valor da empresa. Você vê nas partes em verde o que pode ser ajustado para valores de mercado. Essa vai ser a diferença entre o patrimônio líquido contábil e o patrimônio líquido a mercado. E também o valor de liquidação. O que é o valor de liquidação? Você faliu, precisa sair do negócio, não tem tempo, é o quanto você conseguiria pelos seus bens numa situação de liquidação. Ah, eu tenho uma máquina de engarrafar Coca-Cola, mas que ninguém está interessado. Vale a sucata. Eu tenho uma casa, um prédio de R$1 milhão, mas se eu tiver que vender rápido, vale 700 mil. Esse é o valor de liquidação. Então, essas são as 3 formas de se medir o patrimônio da empresa, ou o valor da empresa pelo patrimônio. Seria o valor da venda forçada, né? Exatamente. E quando você usa uma ou outra situação? Bom, o patrimônio líquido contábil é para você analisar o quanto você investiu naquele negócio. O balanço contábil mostra isso de uma forma muito clara. O líquido patrimônio a mercado é o quanto alguém investiria se fosse construir um negócio igual ao seu hoje. E o valor de liquidação é se você tiver que sair do negócio muito rápido. A medição de valor pelo patrimônio normalmente é utilizada quando
a expectativa de geração futura de caixa não é boa, porque aí você não tem grandes expectativas para o futuro para considerar isso no valor da empresa. A empresa é muito estável, venda muito estagnada, ou quando o patrimônio é muito alto, né? Empresas de bens de capital, ou uma mineradora, por exemplo, qual que é o patrimônio da Vale? A Vale tem a concessão de áreas gigantescas, então... Independente da geração de caixa, né, futura dela... Exatamente, ela tem um patrimônio ali que vale muito dinheiro. Não sei qual que é o maior, mas eu sei que na época da crise, quando as ações da Vale valiam R$6, o valor do patrimônio era maior do que o valor de mercado da Vale. Fantástico. Quem comprou a ação da Vale a R$6, hoje ela está 50. Em 3 anos. Muito bom. Ganhou muito dinheiro. Ok, gente? Então, patrimônio é uma forma de analisar pelo presente e passado. Outra forma muito comum são os múltiplos. Múltiplos de transações e múltiplos de mercado. Múltiplos de transações é o seguinte, você tem uma empresa farmacêutica, alguém te faz uma oferta. Existem várias coisas em comum com as empresas farmacêuticas. Você tem número de patentes, vendas, lucro, fluxo de caixa, e aí você compara com transações de vendas de empresas que já aconteceram, por exemplo, em média, as empresas farmacêuticas são vendidas por 20 vezes o lucro do ano vigente. E aí você tem um parâmetro para comparar a sua empresa com essas empresas. É uma forma rápida de você ter uma ideia de valor. Múltiplos de mercado não são referentes a transações que aconteceram, mas a valor de empresas que você consegue medir. Por exemplo, se você tem na Bolsa de Valores índices de lucro em relação a vendas, o PE. Então, você consegue comparar empresas por quantas vezes o lucro daquela empresa é o valor de mercado dela. Vamos dar alguns exemplos aqui. Olhem aqui nos dados da Procter & Gamble, esse dado PE Ratio. A Procter & Gamble valia, na época desse slide, 16 vezes o lucro dela. Lógico que tem outras variáveis aqui, como dividendos, quantidade de ações em relação ao capital total, mas a gente vai passar bem rápido para vocês terem uma ideia. Então, a Procter, 16 vezes o lucro dela. Philip Morris, vende de cigarro, 25 vezes, olha que espetáculo. Ford, 12 vezes o lucro. GM, 7 vezes, o mercado está precificando a Ford melhor que a GM. Toyota, 10 vezes, olha só a Ford como estava bem na fita nessa época. E a Tesla, menos 71 uma vez. Então, olha, o método de múltiplos também falha. Essa empresa dá prejuízo, mas ela vale tanto quanto a Ford e a GM. Estranho, né? Por quê? Porque a expectativa de futuro da Tesla é muito, muito maior na avaliação das pessoas do que a Ford, do que a Toyota, do que a GM. Incrível, né? Vamos mais uma? Amazon, 238 vezes. Por quê? Porque a Amazon tem um lucro minúsculo e a expectativa é que isso cresça absurdamente. Aliás, recentemente saiu do prejuízo, né? Funcionava no vermelho até pouco tempo. Apple ou Google, quem ganha? Ou Microsoft? Apple 17 vezes, Google 33. E vamos finalizar aqui com a OGX, um grande exemplo de expectativa versus valor da ação, que hoje não vale praticamente nada, mas já valeu 2.000 vezes mais do que valeu hoje. Faturando praticamente a mesma coisa, ou seja, nunca saiu do vermelho. Bom, fluxo de caixa descontado é o próximo método. Esse sim é pegar aquele índice que vocês pensaram ou que o investidor vai pensar que compensa o seu risco, pegar o ganho de cada ano, ano após ano, e trazer isso... Aí é lucro líquido, né? O fluxo de caixa projetada, menos despesa projetada, dá o fluxo de caixa projetado. Menos mais a depreciação, para sair o fluxo de caixa livre, depois dos impostos a cada ano, porque o investidor vai ver o que sobra no bolso,
Isso aqui é o que sobra no bolso do investidor a cada ano e traz para o presente, descontando como? A taxa de risco que a pessoa quer correr. Exatamente. Essa taxa de risco é chamada WACC, Weighted Average Cost of Capital, custo médio de capital. E ela é formada por duas partes. O custo do investidor, que é chamado custo de capital próprio, aquele índice que vocês pensaram lá atrás, quanto que vale a pena o meu risco, é chamado no mercado como custo do capital próprio. Mas também tem o custo da dívida. Se você tem um empréstimo do BNDES que paga aí 4% ao ano, você também tem que trazer essa dívida para o valor presente. E essa taxa da dívida é muito menor do que a taxa do investidor, do capital próprio. Então, você tem que fazer uma média ponderada dessas duas taxas. E isso é o WACC, por isso que é o custo médio de capital, porque é uma média ponderada entre o custo da sua dívida e o custo do risco que você está disposto a correr. Aí, como conceito, eu acho que essa taxa ela é sempre maior do que um porto seguro, né? Então, se um investidor, por exemplo, tem R$1 milhão para investir na sua empresa, nesse R$1 milhão, a gente, como dono da empresa que está vendendo, sempre vai assumir que o investidor podia colocar isso na poupança, podia colocar isso no título do governo, ter lá pelo menos 6, 8% ao ano. Então, a taxa que a gente vai assumir aqui é uma taxa mais atrativa, minimamente mais atrativa do que essa. Exatamente. Ele vai subir, sei lá, talvez você recomende aí mais 12%, 15%, e pelo menos para poder fazer esse desconto do fluxo de caixa. Né? Exato. Vamos supor que eu queira comprar a empresa do Igor. E o Igor calcula os fluxos de caixa futuro, e digamos que eu concorde com a previsão que ele fez, e ele me diz, olha, Nicolai, vamos descontar isso aqui a 8% ao ano. Eu falo assim, não, Igor, 8% ao ano eu compro o título pré-fixado do Tesouro e fico em casa assistindo TV. Não vou correr risco nenhum. Hein? Não vou correr risco e não vou ter trabalho. Então vamos subir essa taxa porque nós temos que chegar num valor que compense o meu risco. Perfeito. E aí existe todo um cálculo para isso, que é esse cálculo do WACC. Uma pergunta do colega aqui, pode repetir o conceito do valor do acionista? É o risco? Sim. O valor do acionista é uma relação entre retorno e risco. Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Vocês viram o caso da Tesla, por exemplo. O que é o valor do acionista da Tesla? O acionista está comprando um projeto de futuro. Quanto que a Tesla vai dar no futuro? Ou seja, o acionista está apostando que, apesar da Tesla hoje ter um prejuízo enorme, vai ser uma empresa que vai dar muito dinheiro no futuro. Então, ele está entrando agora, enquanto as ações estão relativamente baratas, mesmo no prejuízo, esperando que no futuro essa empresa vai ser a empresa mais espetacular do mercado automobilístico mundial. Esse é o valor do acionista, é a expectativa de ganho futuro. E esse é a tradução do WACC. Eu não vou entrar nos detalhes do WACC, porque tem aqui no PDF que vocês vão receber, e também isso é assunto para 12 horas de aula numa faculdade. Não adianta a gente atentar muito para esses detalhes, mas é uma média entre o custo da dívida e o retorno esperado. E uma coisa importante nesse método do fluxo de caixa descontado é o que vai fazer diferença aqui é a taxa de desconto, né? Que tem esse cálculo todo para fazer, que existe um cálculo financeiro bastante complexo, e a qualidade do plano estratégico, ou seja, se eu vou comprar a empresa do Igor, que nível de confiança eu tenho naquele plano que ele está me mostrando? Será que vai acontecer tudo que ele está me dizendo no futuro? Tem um risco grande embutido aí. E se não der certo? Né? E o legal desse método é que ele captura valor de marca, valor de intangíveis, porque tudo que você tem na empresa é insumo para produzir valor. Então, o valor que vai gerar no futuro traduz todos esses investimentos intangíveis. É muito legal. Esse método realmente é o mais utilizado porque você consegue efetivamente medir o valor que a empresa gera. Aqui uma ideia, só mostrando para vocês a formulinha. Esse é o cálculo financeiro do WACC.
que é basicamente capital de terceiros mais o capital próprio ponderado. Tem um monte de variáveis aqui, variáveis de risco, variável custo da dívida, custo do US Bonds, custo da Selic. É bastante complexo. E a gente vai falar um pouquinho de como simplificar isso. Bom, feito isso, trouxemos para valor presente. Qual é o grande problema desse método fluxo de caixa descontado? É acertar o futuro. E para equilibrar esse acerto do futuro, a gente tem um método chamado First Chicago. Vou passar rápido aqui. O First Chicago, ele ameniza um pouco essa incerteza em relação aos dados futuros. O que a gente faz? A gente constrói 3 cenários, um pessimista, um otimista e um realista. A gente pondera qual é a probabilidade de cada cenário acontecer, faz o fluxo de caixa descontado para cada cenário e a média ponderada sai o valor da empresa. Muito legal. Esse é o método que a gente recomenda para as empresas menores, porque quanto menor a empresa, mais difícil é de prever o futuro. Sem dúvida. Então a gente consegue planejar melhor equilibrar melhor essa incerteza. E fazer um planejamento no Brasil também, para quem atua aqui no mercado brasileiro, é um desafio enorme, né, Nicolai? Porque são muitas variáveis que influenciam as nossas empresas. Tem aí eleição presidencial, uma decisão política que pode mudar e trazer consequências econômicas, gera emprego, gera desemprego. Então, o meu conselho para quem está procurando fazer isso bem feito é usar uma dose um pouco mais acentuada de conservadorismo, né? Não viajar muito na maionese. Ah, tua empresa hoje, sei lá, fatura 2 milhões de reais por ano. Aí você está fazendo uma projeção para daqui a 2 anos ela faturar 8. Fala, como é que você cresceu 4 vezes em 2 anos? Então tem que fundamentar muito bem essa projeção de receita futura para não assustar seu possível investidor ou sócio. E a pessoa fala assim, não, ele está viajando demais na maionese aí, esse negócio não vai acontecer. Muito bom ponto, Igor. Se você exagera nas expectativas futuras, aquele seu plano perde credibilidade. Se o seu plano perde credibilidade, o investidor vai exigir uma taxa de risco mais alta. No frigir dos ovos, vai dar na mesma. Então, é muito mais fácil você vender um bom plano e um plano que tenha credibilidade e tenha consistência. Aliás, a gente vai falar um pouquinho disso também. Bora para a parte 3? Parte 3. São 6 partes. Para quem quer saber quantas partes são 6, né, Nicolai? Estamos um pouquinho atrasados, mas vamos acertar. Vai dar certo. Bom, e a gente tem o método Neovolution para fazer o valuation de empresas médias ou de pequeno porte. O que é o método Neovolution? Lembra quando eu falei daquele cálculo do WOC? Que tem um cálculo financeiro extremamente complicado e etc. Bom, quanto mais a gente sai dos Estados Unidos e vai para a Bolsa de Valores brasileira, já você tem que fazer algumas adaptações. Quando a empresa é de capital privado, perde mais ainda a conexão. Quando a empresa é menor, vai ficando cada vez mais distante. Então, começa a ficar um cálculo financeiro complexo demais pela complexidade do negócio e acaba influenciando demais o valor da empresa com variáveis que a gente não controla. E aí a gente desenvolveu o método Neovolution com base na expectativa de sobrevivência das empresas. Ou seja, vamos calcular aquele risco do ponto de vista do investidor. Como que o investidor vai olhar na hora de comprar uma empresa? Bom, a gente tem dados do Sebrae aqui que 80% das empresas brasileiras quebram por problemas de gestão ou falta de planejamento, que acaba em problemas financeiros e vai para o banco, que o custo do capital no Brasil é alto demais e vira uma bola de neve e as empresas quebram. Então, lembrando aqui a fórmula do WOC, né? O capital, o custo da dívida a gente mantém, mas vamos simplificar o cálculo desse capital próprio. E para simplificar isso, nós desenvolvemos uma matriz que a gente chama Risk Scorecard. É uma matriz tripla. Não sei se todos conseguem ver o desenho aqui. Não dá para enxergar, e é de propósito, porque esse é o nosso segredo, né? Então, está propositadamente impossível de enxergar, mas é para vocês verem que ela existe, e é como a gente faz. Nós avaliamos risco financeiro,
Como que está a situação financeira dessa empresa e a chance de ela ter problemas financeiros. Risco mercadológico. O mercado onde essa empresa está inserido é um mercado promissor? Por exemplo, estamos no mercado de alimentos orgânicos. Promissor. Não, ou a gente está falando de uma locadora de vídeo. Qual que é o futuro desse negócio? Risco tecnológico. Qual que é o risco de uma tecnologia acabar comigo? Por exemplo, eu tenho uma escola de idiomas. E o Google Translator? Qual é o risco de essa tecnologia acabar com o meu negócio? Risco de gestão. A empresa tem padrões de gestão que permitem que ela tenha o controle de custos, que ela tenha controle do que está acontecendo, ou entrou dinheiro, saiu dinheiro, e é assim que está controlado. Quanto melhor a gestão, maior a chance dessa empresa sobreviver. Risco concorrencial. Como que a empresa está posicionada em relação aos seus concorrentes? Eu tenho melhor custo, eu tenho melhor proposta de valor, eu tenho um diferencial competitivo que me permita sobreviver? E riscos externos. Puxa, eu importo 100% dos meus produtos, eu tenho um risco cambial. Então, essa análise de 6 fatores geram uma análise de risco. Sai um relatório como esse aqui, que te dá o risco relativo em relação ao mercado. Depois nós temos um cálculo aqui em relação à Selic e a taxa máxima de risco. A gente gradua esse risco em relação ao risco máximo do mercado e o risco mínimo e sai qual que é a sua taxa de retorno esperada. Nesse caso aqui, 26%. Então, essa é uma forma qualitativa de calcular aquele risco, aquela taxa do capital próprio. E voltamos ao tempo correto. Esse é o método Neovolution. Numa consultoria, nós fazemos tanto o método tradicional quanto o Neovolution. O cliente pode escolher qual que ele se sente melhor. Ok? Final dessa parte, vamos rapidamente passar para a próxima, que é como fazer o valuation de uma startup. Gente, se fazer o valuation de uma empresa é um exercício de futurologia com muita ciência. E uma startup? Quanto vale uma startup, né? É uma ideia ou já é um projeto de execução, né? Vamos ver um pouquinho taxa de mortalidade das empresas brasileiras. 37% das empresas brasileiras sobrevivem 10 anos. É muito baixo. Muito baixo. Se a gente for olhar nos Estados Unidos, é muito maior a taxa de sobrevivência. O que isso quer dizer? Que o risco de uma empresa quebrar no Brasil é muito maior do que o risco de uma empresa quebrar nos Estados Unidos. Portanto, a taxa de retorno de uma startup no Brasil vai ter que ser maior que uma startup nos Estados Unidos. E isso vale para empresas de qualquer porte também. Infelizmente. Aliás, os empresários brasileiros são conhecidos como os melhores do mundo e não é à toa, porque quem sobrevive no Brasil sobrevive em qualquer lugar. Sem dúvida. Por que as empresas quebram? Capital de giro, impostos, falta de clientes, concorrência, baixo lucro, dificuldade financeira. Basicamente, as empresas quebram por planejamento mal feito ou não feito, gestão problemas financeiros. Esses são os 3 fatores e problemas financeiros são causados pelos 2 primeiros. Aí vale a pena um comentário, né? A importância da consultoria nesse contexto. A empresa americana, ela nasce contratando consultoria. Uhum. A empresa brasileira começa a pensar em contratar consultoria quando ela está quebrando e ela não tem dinheiro para pagar a consultoria. Exato. Então, a estatística deixa isso muito claro, né? Muita empresa quebra por falta de planejamento, por falta de conhecimento de gestão empresarial. Uhum. Então, uma dica legal aí, contrate sem medo as consultorias para te ajudar quando você está construindo a história, quando você está crescendo, não quando a empresa apresenta um problema e já está correndo risco de quebrar. Exatamente. Crescer saudável é a melhor forma de sobreviver. Exatamente. Então, quando a gente vai olhar uma startup, mais do que a ideia ou as vendas, é qual é o plano, né? Quem compra, investe em uma startup, está investindo basicamente num plano, num projeto. Então, quando você for oferecer a sua startup, capricha no projeto. Tem um projeto consistente, que gere credibilidade. Isso valoriza
muitas startups. E quanto mais avançado você já estiver vendendo, então, já é um passo além. Quanto mais avançado, mais vai valer. Quando a gente, voltando, né, uma empresa é o potencial de ganho, menos o custo de oportunidade, né, a taxa Selic, menos o risco. E uma startup? Startup é o potencial de ganho futuro, menos o custo de oportunidade, né, de ficar em casa assistindo TV, vezes a incerteza. Porque a gente tem uma incerteza, se a empresa vai vingar, né, é muito mais do que o risco, é muita incerteza. E quais são essas incertezas? É uma ideia ou projeto em andamento? É inovador? É revolucionário? Tá protegido, a ideia está protegida? O mercado é atrativo? E os concorrentes, como vão reagir? O planejamento estratégico é bom? O time gerencial é competente? Né? Em quem a gente está investindo? Isso pesa muito. Qual é o potencial de expansão? Né? É limitado ou não? Qual é o potencial de mercado dessa ideia? Qual é o investimento necessário? Vale a pena esse investimento? Qual a expectativa de crescimento? Qual o retorno? Os dados que o empreendedor está me mostrando fazem sentido? São confiáveis? Ou é chute? As conclusões são coerentes? Em resumo, vale a pena o risco? Então, é assim que pensa quem investe numa startup. E aqui nós vamos passar rapidamente pelos métodos para avaliar uma startup. Nós já passamos pelos múltiplos, não dá para comparar muito, é difícil, principalmente no mercado brasileiro, a gente ter múltiplos comparáveis. O fluxo de caixa descontado pode ser usado desde que a gente consiga construir um P&L ou um DRE futuro. A dúvida é o quão confiável é esse DRE. O First Chicago é derivado do fluxo de caixa descontado, também pode ser usado. E a gente tem alguns métodos qualitativos. O método Berkus é o mais simples de todos. Ele nasceu de um cara chamado Berkus, nos Estados Unidos, e ele parte que, em média, uma startup fatura vale 20 milhões de dólares no quinto ano. Ok, ele fez um estudo nos Estados Unidos e saiu com esse valor. Não dá para a gente fazer a mesma coisa no Brasil. Então, a gente faz uma premissa base para estimar o valor de uma startup daqui a 5 anos, o valor de uma empresa daqui a 5 anos. Se a gente fizer o fluxo de caixa descontado de uma empresa que cresce 15% ao ano, e depois do quinto ano vai crescer 5%, essa empresa dá 20% de lucro, e a gente tem uma taxa de desconto de 18%, essa empresa vai valer aproximadamente metade da receita do quinto ano. Né? Se a gente pegar 100 empresas e fizer esse exercício, a gente vai ver que é mais ou menos a metade da venda do quinto ano é o valor dessa empresa. Então, a gente vai usar isso como base para adaptar os métodos qualitativos à realidade brasileira. É o valor da empresa hoje, né? Luiz é. É o valor hoje. Então, quanto vale a empresa do Igor? O Igor fala assim, a minha empresa vai vender 100 milhões de reais daqui a 5 anos, a startup do Igor. Bom, lógico que a gente vai questionar esses 100 milhões, mas se o plano dele fizer sentido, então a gente parte de um valor de 50 milhões. Legal. Né? Então, esse metade da receita é a base de tudo. Metade do valor do quinto ano. Como funciona a Berkeley? Vamos pegar essa empresa XYZ Alimentos. No quinto ano, ela tem um potencial de venda de 3 milhões. Portanto, valor estimado 1,5 milhão. Nós pegamos esse 1,5 milhão e dividimos por 5, dá 300 mil para cada atributo aqui, a ideia, tecnologia, risco gerencial, risco de mercado e risco de produção. Analisamos esses 5 aspectos, com notas de 0 a 10. Se a nota for 10, vale os 300 mil daquele tópico. Se a nota for 0, vale 0. Multiplica a nota pelo valor, né? Dividido por 10. Por exemplo, nota 5 não vale 300 mil, vale 150 mil. Soma esses valores, sai o valor da empresa. Então, não vale 1,5 milhão, porque, lógico, 1,5 milhão é para uma empresa que já existe. Segundo o método Berkus, pela avaliação que ele fez, essa empresa vale 765 mil. Ou seja, pelo fato de ser uma startup, ela vale praticamente a metade do que valeria
se fosse uma empresa já existente. Fatores de risco adaptável. Partimos do mesmo princípio, né? Estimamos a venda no 5º ano, utilizamos como base metade, e aqui a gente usa 12 fatores. Dividimos esses 5 milhões por 12, vai dar 416 mil, e aqui a gente faz, para cada fator, uma nota de -2 a +2. Quando for 0, não conta nada. Quando a nota for 1, nós somamos ao valor de 5 milhões o equivalente a 1/12 daquilo, que é 416 mil. Se a nota for -1, ou seja, a empresa tem um risco de produção, por exemplo, maior do que neutro, ou seja, é risco, não é vantagem, tiramos 416. Se o risco for muito alto, tiramos o dobro, 816. Então, a gente faz uma pontuação para cada fator e soma, subtrai, vai somando e subtraindo para chegar no valor. Vocês podem ver que, nesse caso aqui, nessa empresa hipotética, o valor até aumentou, porque ela tem muito mais vantagens competitivas na avaliação, na análise do avaliador, do que uma empresa normal. Então, é uma empresa promissora, gerou pontuação. Muito bom. Método Scorecard. Ele avalia 6 aspectos, faz a mesma análise do 5º ano, qual o valor da empresa, a receita da empresa, pega o valor de 5 milhões, divide por esses 6 aspectos, só que aqui a gente já tem uma sofisticação maior. Tem uma ponderação de cada atributo, por exemplo, capacidade gerencial vale mais, vale 30% nessa análise, e a gente analisa a capacidade da empresa versus o mercado. Então, para 100%, seria algo de 500, valeria 500 mil. Se o avaliador analisa que o estágio do negócio é muito embrionário, nós vamos considerar apenas 20% daqueles 500 mil dos 10% dos 5 milhões. Então, essa já é uma forma mais sofisticada que leva em consideração a importância de cada item. Muito legal. Muito legal esse método. Venture Capital. Aqui é investidor que investe em várias empresas. Ele está preocupado com a taxa de sucesso dos investimentos. Então, ele compra participação em 10 startups, sabendo que 8 vão fracassar. Então, ele faz a conta invertida. Fala assim, bom, se 8 vão fracassar, aquelas 2 que eu investi vão ter que dar o retorno esperado das 2 mais as 8. Essa é a conta que ele deve fazer. Também é uma conta complicada. A gente tem uma planilha. Isso aqui não faz parte do relatório de valuation, mas é uma planilha que a gente entrega para o cliente fazer as contas por ele mesmo, para quando ele for participar de uma negociação. Então, ele faz a conta, deixa guardado lá, que é um trunfo que ele vai ter na mão. Muito legal. E aí, fazer também... O que acontece quando a gente faz o fluxo de caixa descontado e o First Chicago para uma startup? É o mesmo método. A diferença é que a taxa de risco vai ser muito mais alta do que uma empresa normal. E a gente recomenda, no caso de uma startup, fazer com aquela tabelinha do Risk Scorecard. Tem uma tabelinha específica para startups que vai analisar o risco daquela startup no futuro. Óbvio que a taxa de uma startup vai ser acima de 30%. Vai ser uma taxa de desconto bastante alta. Mas a gente consegue trazer isso para o valor presente. O First Chicago é a mesma coisa, traçando os 3 cenários. Esses são os métodos principais de se avaliar uma startup. E, partindo para a parte 5, bem rapidamente, qual que é o método Neovolution de avaliar uma startup? Bom, o método Neovolution serve para empresas que estão num grau um pouco mais avançado de projeto, ou seja, o projeto está praticamente concluído e essa empresa foi capaz de projetar um DRE de 5 anos, ou pelo menos de 1 ano, que permita que a gente faça uma projeção para 5 anos. Bom, o método é relativamente simples. Nós construímos o First Chicago, o fluxo de caixa descontado, construímos os 3 cenários e construímos o First Chicago como se essa empresa
fosse uma empresa existente, sólida. Ou seja, utilizamos uma taxa de risco média de uma empresa já existente, não de uma startup. Então, chegamos ao valor dessa empresa como se ela já existisse. E aí, nós calculamos o índice que a gente chama de RNEL, que é o índice de incerteza, ou seja, qual que é a probabilidade dessa startup vir a ser aquela empresa sólida. E a metodologia para calcular essa incerteza é a análise de 3 variáveis principais. Ou seja, nós temos um questionário qualitativo, temos uma matriz tripla também, de causa e efeito, que também não é para ninguém conseguir enxergar. No PDF que vocês vão receber não vai ter essa planilha, viu? Sinto muito. Mas a primeira análise, a oportunidade é real? Esse serviço é bem protegido, o mercado é atraente, a ideia de serviço tem diferencial competitivo, soluciona uma necessidade de mercado. Segundo tópico, qual é a probabilidade de vencer? Ou seja, além disso tudo, a capacidade gerencial do time é boa, o plano de negócios é consistente, a janela de oportunidade é adequada. E, por final, vale a pena? Ou seja, o investimento que você tem que fazer nesse negócio compensa o risco, o retorno? O tempo de execução é bom? O mercado é atraente? Feita essa análise, a gente vai ter um relatório com o grau de incerteza e o grau de confiança em cada um desses índices e a gente chega no fator de incerteza da Neovolution e multiplicamos. Opa, como que volta aqui? Mais uma, por favor. Multiplicamos o resultado daquela empresa sólida por esse fator de incerteza que a gente achou através da matriz tripla. E chegamos ao relatório final com o valor estimado da startup. Muito bom. É uma metodologia nova. Nós fazemos a metodologia tradicional e o método Neovolution e também o cliente escolhe qual que ele quer. O relatório contém as duas metodologias. Muito bom. Mais uma vez, só lembrando o nosso endereço, tem uma página específica de valuation para quem quiser conhecer mais e o nosso e-mail para quem quiser receber o PDF. E falar um pouquinho aqui para finalizar, e estamos no horário, legal, como é que funciona a nossa plataforma desenvolvida junto com o Igor para fazer o valuation via web. Bom, quando a gente fala desse público de pequenas, médias, microempresas, a gente sabe que o custo de fazer uma análise de valuation é alto. A hora do consultor é cara, né? E existe muito desse trabalho, a gente faz uma análise de Lean, tem muito tempo que o cliente poderia utilizar melhor e o consultor poderia utilizar melhor do que numa consultoria presencial. Você tem o tempo de deslocamento, você tem reuniões, você tem treinamentos. Então, qual foi a ideia da plataforma? Foi encapsular tudo que era repetitivo ou que poderia ser feito de forma individual, reduzir esse tempo, efetivamente, aproveitar o tempo do consultor na parte que mais vale, que é a parte analítica do negócio, e assim conseguir fazer com que o consultor atenda mais clientes, consequentemente o custo reduz e o cliente consegue fazer uma avaliação com a mesma qualidade, num custo muito mais acessível. Esse é o princípio da plataforma que nós chamamos de Innovolution, foi desenvolvida aqui em parceria com o Igor. Então, por isso nós chamamos de uma consultoria híbrida, porque ela não é um faça você mesmo. Você não vai entrar lá na internet e fazer a sua avaliação. Você vai ter interação com o consultor. Uma interação constante com o consultor. Exatamente. Você vai ter tarefas que você vai fazer via web, e na sua casa, ou na sua empresa, ou com o seu contador. Mas são tarefas que você vai fazer por conta própria que vai reduzir o custo de mandar para o seu consultor fazer. E você vai ter interação ou presencial ou via web com o seu consultor, e o seu consultor vai efetivamente fazer um trabalho analítico em cima do seu projeto. É 100% personalizado para cada empresa. Exatamente. Muito legal. Aqui
O nosso processo de valuation, esse aqui é de uma empresa, não é o de startups, a gente tem a plataforma de startups também. Nós temos uma etapa de diagnóstico, onde a gente faz um questionário para conhecer melhor a empresa, conhecer aquelas variáveis que vão ser utilizadas futuramente nas avaliações qualitativas. Uma fase de início de projeto, né, de ambientação à plataforma, coleta de dados. Então, nós mandamos uma planilha e o cliente preenche o balanço, de preferência junto com o seu contador, porque é a parte mais complicada. O DRE e as projeções. A projeção, basta colocar a projeção de renda, de vendas e investimentos, e o seu consultor vai fazer uma projeção de DRE e vai te mandar para você aprovar ou não. Passamos para o cálculo daquela famosa taxa de risco, e aí passa a ser um trabalho muito mais forte do consultor, de fazer todo o relatório, as análises. Enquanto isso, o cliente faz um treinamento sobre valuation, para que quando chega o relatório final, o cliente já saiba, já entenda a linguagem, os conceitos e tenha uma capacidade, uma facilidade maior para interpretar aquele relatório e também para usar aquele relatório numa negociação. Então, a gente acha muito importante que o cliente aprenda a defender aquilo que está no relatório para fazer uma boa negociação. E, finalmente, a avaliação do nosso trabalho, porque a gente tem sempre oportunidade de melhoria e a gente quer oferecer um produto cada vez mais legal. Muito legal. Mostrando algumas telas, né? Essa é a tela inicial, onde a gente tem várias fases e cada fase aqui tem as suas tarefas e você pode analisar o quanto você está adiantado ou atrasado em relação ao cronograma previsto. Esse é um processo previsto para durar entre 7 e 30 dias. Varia muito de acordo com a facilidade que o cliente tem de preencher os dados. Disponibilidade de informação. A disponibilidade do tempo, né? Final de mês é terrível, atrasa um pouco, é normal. Tem um prazo de tolerância de 15 dias e a partir disso a gente começa a negociar porque realmente não pode levar tanto tempo. Mas é bastante flexível o processo. Aqui é um exemplo de planilha. As nossas planilhas têm muitas explicações, então é tudo feito para facilitar ao máximo o preenchimento e para evitar ao máximo as dúvidas que o cliente pode ter. Muito legal. Temos vídeos explicativos em algumas etapas, principalmente na fase de treinamento, então você pode assistir o vídeo enquanto você toma o seu café, é tranquilo. Tem apresentações em PDF, você vai baixando, baixa a planilha, baixa os vídeos. Esse é um exemplo do relatório. O relatório final é um PDF em forma de apresentação executiva, que você pode usar numa negociação. E é isso. Como estamos de tempo, temos 5 minutos para perguntas. Nós temos aqui 2 perguntas já do pessoal. Vou começar aqui pelo Silvio, que mandou antes. Ele diz o seguinte: bom dia. Como definir o percentual de cada cenário no First Chicago? Muito boa pergunta, Silvio. Isso é uma discussão entre o consultor e o cliente, a empresa. E depende muito do... Quanto é conservador, quanto é otimista. Exatamente. Se você foi muito otimista no cenário, na hora de construir o cenário realista, o consultor vai falar, olha, acho que seus números estão um pouco otimistas demais. Eu vou carregar um pouco mais no cenário pessimista. Ou vamos fazer um ajuste do cenário realista. Então, isso é uma percepção do consultor em relação à sua projeção. E o que é legal de você ter essa percepção do consultor é porque, muito provavelmente, aquele investidor que você está procurando, na hora que olhar o seu DRE ou sua projeção, ele vai ter uma sensação similar. Então, antes de você submeter aquela projeção a um eventual comprador, você vai ter um cara antes que tem experiência no assunto, que pensa da mesma forma que o investidor, questionando aqueles números. Então, você já passa aí por uma prova de fogo ou um teste de consistência dos seus números. Shark Tank simulado. É uma prévia Legal. do que pode acontecer numa negociação. Muito bom.
Ficou claro aí, Silvio? Uma pergunta do Valdir. É possível ter uma ideia do custo da avaliação de uma empresa pelo Neovolution? É possível. Claro que varia de acordo com o porte, a complexidade, mas a gente pode dizer que vai variar hoje entre 1.500 e 4.000 reais um projeto completo. Depende muito da complexidade, mas a gente entra em contato com a gente tem faz uma folha de conferência, entende bem a atual situação, faz uma análise de quantas horas a gente vai gastar ou investir naquele projeto e a gente te passa um orçamento bem rápido. Isso em coisa de 1 ou 2 dias a gente consegue te passar um orçamento. Valdir, eu tenho certeza que você, usando o serviço, vai ficar extremamente satisfeito. E o desafio que eu lanço para você aqui ao vivo no ar, Nicolai, para a galera que procurar na Evolution dizendo que viu esse webinar, oferecer lá um descontão camarada, porque a partir de R$ 1.500 já é um investimento razoavelmente baixo para quem está procurando um serviço desse nível. Mas vai lá, diz que você viu aqui o webinar ao vivo, que o Nicolai vai pensar no descontinho especial. Vai ter um preço preferencial. Legal. Tem uma pergunta boa aqui do conceito de EBITDA entra em qual método? Entra no fluxo de caixa descontado e, consequentemente, no first cap. O EBITDA ele de múltiplos também. O EBITDA é calculado, quando a gente faz o fluxo de caixa livre, uma das variáveis que é calculada é o EBITDA. Não é o EBITDA que é utilizado como fluxo de caixa livre, mas ele é calculado e consta do relatório. No método de múltiplos, é muito comum usar múltiplos de EBITDA, o EBITDA. Né? Quando a gente pega empresas multinacionais comprando empresas no Brasil, a primeira coisa que eles olham é o EBITDA, o EBITDA, e eles já têm um parâmetro de múltiplos que eles aceitam pagar. Normalmente tem um range. Então, é muito utilizado em múltiplos. Legal. Uma outra pergunta. Devo considerar o valor do estoque e somar este valor no caso do método do fluxo descontado? Sim. Dependendo, se o estoque está equilibrado com o passivo, né, você tem um giro de estoque razoável, ele vai ser considerado porque no fluxo de caixa descontado é feito o custo do capital de giro e a necessidade de capital de giro. Então, ele vai entrar no cálculo e ele vai afetar o fluxo de caixa livre também. Legal. Só fazer até um adendo, no avaliação pelo patrimônio, esse valor de estoque vai ser ajustado ao valor de mercado, não patrimônio a mercado. Então, é importante porque às vezes a empresa tem um estoque muito alto, tem que analisar quanto que vale isso, e às vezes esse valor ele escapa numa avaliação. O bom é que o estoque ele já está valor presente, né? Então, no fluxo de caixa, no desconto do fluxo de caixa, você traz todo o fluxo a valor presente e soma o estoque. Quando a empresa tem esse controle, quando não tem, é legal fazer um inventário, valorizar. Mas é uma boa pergunta, porque, por exemplo, em método de múltiplos, o valor de estoque não aparece. Então, você tem que fazer uma compensação. Boa. Ótima pergunta. O Sander pergunta o seguinte: a empresa fará 10 anos em 2019. É importante esperar fechar os 10 anos ou já pode fazer uma valuation agora? Não, pode fazer em qualquer momento. Essa questão dos 10 anos, a minha opinião aqui, me corrija aí, Nico, é que você falou isso em algum momento da apresentação. Uma empresa com 10 anos no Brasil já quebrou todas aquelas estatísticas de mortalidade. Né? Então, mostrando que a empresa está viva, que está faturando, que existe, já agrega valor ao valor da empresa. Exatamente, já passou pelo pior, portanto, vai ter uma taxa de risco menor, portanto, vai valer mais do que uma empresa que tenha 1 ano. Perfeito. O colega diz o seguinte: eu não entendi como separar o valor da marca. Boa. Bom, vamos pensar numa empresa, valor contábil. O valor da marca vai ser basicamente aquele valor de registro da marca. Não vale nada, né? Contabilmente não vale muito pouco. A valor de mercado, você tem que fazer uma avaliação da marca. Não faz parte do nosso processo de valuation. A gente recomenda que o cliente faça uma avaliação de quanto vale aquela marca ou estipule o quanto que uma pessoa teria que investir para conseguir ter uma marca que valha alguma coisa. É muito difícil calcular, subjetivo, é muito subjetivo. É complexo. Imagina, vou dar exemplos grotescos aqui, né? Por exemplo, hoje, a marca Blockbuster.
Se a gente avaliar o negócio blockbuster locadora, não vale nada. Porém, a marca é valiosíssima, porque um blockbuster é usado até como substantivo hoje em dia, adjetivo hoje em dia, na verdade. E tem o seu valor. A marca de algumas empresas, muitas vezes, ela é mais valiosa que o seu próprio produto. Né? Quanto vale, a gente falou aqui do Google, da Apple, quanto vale essas marcas? É inestimável, incalculável quanto vale a maçãzinha lá, aquilo ali. Você pode pôr preço no estoque, usar todo o método que o Nicolai ensinou aqui hoje, descobrir o valor da Apple ou do Google que está lá, mas o valor da marca é um negócio. Por isso que no método do fluxo de caixa descontado, o valor da marca está intrínseco no método, porque ali a marca já vai, o resultado futuro já vai refletir o quanto que a marca tem capacidade de gerar valor. Mas vamos dizer que a gente vai fazer uma avaliação pelo patrimônio. Faz o seguinte raciocínio: o quanto da minha venda anual eu devo à minha marca? Ou seja, se eu tivesse qualquer outra marca, eu ia vender a mesma coisa? Se é fato, a marca vale o que custa para fazer o logo, fazer o desenvolvimento e fazer o registro. Ponto. É cruel, mas é realidade. Se aquela minha marca, eu falo assim, puxa, acho que pelo menos 5% da minha venda é por causa dessa marca. Assim, puxa, se eu vendo 1 milhão por ano, tenho um lucro de 20%. 5% dessa venda vem da minha marca, então 50 mil por ano vem dessa marca e 10 mil do meu lucro vem daí. Puxa, vamos pegar aí jogar uns 5 anos, então essa marca vale esses 10 mil vezes 5, vale uns 50 mil. Mas é bem a grosso modo. Normalmente a gente estima o custo de desenvolvimento e se efetivamente isso pode valer para o comprador, a gente põe um pouco a mais, mas realmente é muito difícil. Eu gostei muito desse raciocínio, né? Entender se aquela receita ela é feita da mesma forma em outra marca, a marca não tem valor de forma crua aqui e às vezes dolorosa. Ah, não, aquela receita que é feita, a marca ajuda a vender, ela garante a receita, aí dá para a gente tangibilizar isso. Bom, gostei muito. Da mesma forma, se você tem uma carteira de clientes grande e que você efetivamente tira vendas daquela carteira, aquilo vale. E você faz o mesmo raciocínio, faz assim, quanto de dinheiro que eu tiro por ano porque eu tenho essa carteira boa? Né? Essas são análises subjetivas na análise de patrimônio a mercado, são extremamente difíceis, mas que você tem que usar como barganha numa eventual venda da empresa. Legal, por isso que é importante ter um especialista te ajudando aí, galera. Uma última pergunta aqui, ó. O colega pergunta: atualmente a empresa ter ou não ter imóvel no seu patrimônio influencia na atratividade por uma venda? Sim. E por incrível que pareça, depende muito de quem vai comprar, né? Mas se você for vender para um economista, normalmente ele vai preferir uma empresa que não tenha imóvel. Tenha mais liquidez, né? Exatamente. Vou dar um exemplo muito simples. Se você tem um imóvel que vale 1 milhão, a valorização desse imóvel ao ano é coisa de 5%. Ok? Digamos que a sua empresa dê 20% de lucro. E você pega esse 1 milhão e invista na sua empresa. Portanto, você vai tirar 20%. Em vez de tirar 5% da valorização do imóvel, você vai tirar 20%. Então, é muito melhor que você capitalize em cima daquele dinheiro que você deixar empatado, deixar ele imobilizado, do que ter o imobilizado. Mas isso varia muito de quem vai comprar. Se o comprador for uma pessoa extremamente conservadora, ele fala assim, puxa, mas tem um imóvel próprio, o negócio está estável. Então, se você for vender para um economista, vende o seu prédio e aluga para ele mesmo. O patrimonialista não, ele quer o prédio. Né? Exatamente. Então depende muito de quem vai comprar. É estranho, mas a princípio é melhor não ter o imóvel se você tem uma rentabilidade da empresa melhor do que o mercado imobiliário. E aí essa é uma jogada legal, você ter um imóvel na pessoa física e alugar eventualmente para um cara que está comprando a sua empresa. Né? Uhum. Muito legal. Pergunta boa aqui, ó. Também faz avaliação dos pontos fracos que a empresa
precisa desenvolver? Sim. Quando você recebe o relatório de risco, ou no caso da startup, a matriz de incertezas, também vem recomendações para os seus pontos vulneráveis são esses, e os pontos vulneráveis são os pontos onde você pode trabalhar para, numa segunda avaliação, valorizar a sua empresa. Então, Excelente. sim, é feita a avaliação de ponto fraco, sim. Excelente. Pessoal, nós, diferente de outros webinars aqui, acho que o papo está legal, é um papo novo, né, para a nossa audiência aqui. Nós já estouramos o tempo em 15 minutos e a gente assim, cuida muito do seu tempo, respeita muito o tempo de todo mundo. A gente não vai se alongar muito mais. Os contatos do Nicolai estão à disposição, né? Se você não anotou, vou pedir para o Nicolai repetir aqui ao vivo. Mandar para a galera o e-mail, Nicolai. O e-mail é contato@neovolution.com.br. Vou colocar na tela de novo. E aqui na tela você tem o endereço da nossa webpage e da nossa landing page do Valuation. Você pode entrar em contato por e-mail ou preencher o formulário na nossa página que a gente te responde também. Só se for pela página, coloca nas observações, gostaria de receber o PDF da apresentação. Perfeito. Nicolai, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Pelo tempo e conhecimento aí transmitido. Espero que vocês tenham gostado. Fique atento aí. Essa semana a gente tem acho que mais um webinar. Na semana que vem tem outro. E, como sempre, a gente ia se esforçando para levar o melhor conhecimento útil, prático, aplicável ao dia a dia de vocês. Legal? Galera, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.